Por que programas de emagrecimento, por que quando você está acima do peso, a fome é cada vez maior e isso se torna incontrolável. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aí e nós vamos debater isso aí para que a gente consiga efetivamente entender. Nem sempre é culpa de quem quer emagrecer não conseguir emagrecer. Então, nem sempre. Existem questões hormonais importantíssimas em cima disso. Então, isso que eu quero falar um pouco hoje. Então, para a gente debater isso daí, entender por que isso funciona, como isso funciona, como que isso tá. Um abraço pro Cleiton. Cleiton tá em Camanducaia, Minas Gerais, está no processo de emagrecimento comigo. Muito legal. Olha lá o Cleiton. O Cleiton já passou por um processo de emagrecimento, está passando por outro agora. Tá aí com a gente. Uma grande satisfação de tê-lo conosco aqui no nosso encontro hoje. Nós vamos falar bastante hoje, ele vai poder falar. Boa noite, Ricardo. Ricardo, fisioterapeuta que me atendeu ontem. Então, meu cotovelo, aí minha dor de cotovelo. É a dor no cotovelo. Então, tá aí o Ricardo também. Nós estamos em 2 canais hoje. Estamos no meu Instagram pessoal, estamos no Instagram da clínica. Então, eu tô lendo dos 2 lados aí, tô lendo pergunta dos 2 lados. Então, a gente vai falar um pouco, depois no finalzinho eu deixo um pouco para perguntas. E aí a gente vai conversando, a gente vai batendo um papo e a gente vai discutindo sobre isso. Vamos dar mais um minutinho só, entrou bastante gente já, então aí a gente vai poder falar um pouco sobre isso, sobre fome. Por que tanta fome? Por que as pessoas sentem uma fome desesperadora? Tá? E aí depois também eu vou falar das pessoas que eu acompanhei, eu vou falar um pouco da minha realidade, André, da realidade Renato, das pessoas que estão sob meu acompanhamento, que estão sob minha orientação. Por que essas pessoas conseguem passar às vezes o dia todo com um omelete de 3 ovos? Então, isso é muito comum, Agora são 9 horas da noite, 9h02 da noite. Hoje é um dia que eu só comi até agora apenas 3 ovos. Então, isso pode parecer até surreal para a grande maioria, mas a gente vai falar sobre isso. Então, uma mensagem falando, ansiedade dá muita fome. Na verdade, não é ansiedade. Na verdade, nós temos questões hormonais ligadas nisso, que faz com que o corpo sinta fome. Vamos falar de mecanismos evolutivos, vamos falar bastante boa ciência, que eu acredito que a maioria talvez nunca tenha ouvido falar. Boa noite para Kelly. Kelly que teve hoje a evolução dela publicada em nossas redes, uma evolução magnífica de 5 meses. Então, boa noite, Kelly. Vou baixar um pouco o som aqui. Vamos começar a falar então um pouco sobre o nosso tema de hoje. Eu venho expandindo um pouco o meu público local. Aqui, Rio Claro e região, o pessoal me conhece muito bem pela excelência do trabalho, pelos resultados produzidos. Então, eu estou, com essa quarentena, eu estou divulgando um pouco mais o meu trabalho. Então, eu estou conectado, eu estou focado em ajudar mais pessoas, em divulgar o trabalho, para que mais pessoas possam se beneficiar do emagrecimento. Então, essa quarentena me fez expandir, me fez divulgar mais o meu trabalho. Essa semana em especial, nós temos a Semana do Emagrecimento, um evento online gratuito, onde eu estou entregando todas as técnicas e todo o programa, o mapa do meu programa, para que ajude pessoas, para que as pessoas consigam entender efetivamente como que vai acontecer isso aí. E eu estou complementando isso com as lives. Então, ontem nós tivemos a primeira aula da Semana do Emagrecimento, já vou falar como que se inscreve lá. Hoje live, amanhã nós temos a segunda aula da Semana do Emagrecimento e na sexta-feira a terceira aula da Semana do Emagrecimento. Então, é um evento online, é só entrar no site www.fest30.com.br e se inscrever lá que você vai ter acesso a todas as aulas gratuitas.
Então, o pessoal tem me perguntado também com relação ao FAST 30. Nós não temos previsão, nós não sabemos quando vai ter vagas. Eu estou agora completamente dedicado com o grupo que está andando. Então, nós começamos um novo grupo ontem, da fase 2. Então, eu estou engajado nisso aí. Então, se você quer saber aí do FAST 30, fica de olho tanto no nosso Instagram da clínica, no meu Instagram pessoal, e no nosso grupo do Telegram também, que lá a gente posta quando vai ter outra turma, enfim, a gente posta tudo. Mas enquanto isso, fica de olho, segue a gente no Instagram da clínica, que lá eu posto informações semanais sobre emagrecimento, sobre atividade física, sobre como conseguir o corpo ideal, e lá também a gente vai divulgar o que está acontecendo. Então a gente vai sempre divulgando todo o nosso trabalho lá. Então hoje nós vamos falar de por que tanta fome. Por que pessoas que querem perder peso têm tanta fome? Por que essas pessoas não conseguem parar de comer? Por que às vezes você falar de um jejum intermitente de 16 horas é algo surreal? Então, o porquê que acontece isso com as pessoas? É isso que nós vamos discutir, isso que nós vamos debater hoje. Se você tem alguém que precisa emagrecer, se você tem alguém que está querendo emagrecer, se você tem alguém que sabe que está brigando com isso, compartilha essa nossa live, só clicar na setinha embaixo aí, compartilhar, para que você possa ajudar essa pessoa. Então, como uma contribuição sua pela divulgação do meu trabalho, eu peço aí que, se você puder, mande para alguém essa live, para que mais pessoas assim como vocês tenham acesso a boa informação e consigam começar a mudar de vida. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre por que tanta fome. Nós temos um hormônio muito importante, tá? Esse hormônio chama-se leptina. A leptina é uma proteína, e a leptina ela é secretada pela gordura. Então os adipócitos, as células de gordura, são que secretam a leptina. A leptina é um hormônio muito importante no controle da fome. Então, isso é muito importante. Nós vamos falar da resistência à leptina, que é resistência leptínica, resistência à leptina. Então, eu vou primeiro falar um pouco da leptina, quando ela foi descoberta, o porquê, aonde ela é secretada, por quem ela é recebida. Depois eu vou explicar os mecanismos e eu vou explicar a resistência a ela, que isso gera fome. Isso gera fome. A pessoa tem fome sem parar. Tá? Então, a leptina é uma proteína. Tá? O estudo da leptina começou nos anos 50 com ratos geneticamente obesos. Então, a maioria dos estudos aí começam sempre com ratos de laboratório. Então, o estudo começou com ratos. A leptina, ela é produzida nas células de gordura, tá? Nas células de gordura no corpo. Tô com uma sequência aqui para mim podendo falar as coisas linkadas, então às vezes meu olhar desvia aí porque eu tô seguindo a sequência que eu preparei para vocês. Então, a leptina ela é produzida nas células de gordura do corpo. Quanto mais gorda a pessoa, quanto mais sobrepeso e gordura essa pessoa tiver, mais leptina ela vai ter, mais o hormônio leptina ela vai ter. Tá? A atuação da leptina, desse hormônio, tá? É chamado hormônio da saciedade. Hormônio da saciedade. Então, quando você está saciado, quando você está comendo, vamos exemplificar um rodízio de pizza. Vem o rodízio, você come. Lá no 20º pedaço você fala: chega, eu não aguento mais, eu não consigo mais. É a leptina que está fazendo isso no seu cérebro. Tá? Leptina, então, produzida nos adipócitos, nas células de gordura, e ela é recebida por uma área do cérebro que chama-se hipotálamo. Tá? O hipotálamo é a área do cérebro que controla a fome. Então, no hipotálamo, fome e sede são sempre linkadas ali no hipotálamo. Então, produzida pela gordura, pelos adipócitos, e enviada para o cérebro, para o hipotálamo do cérebro.
e ali sim é que o hipotálamo vai fazer esse controle, tá? Então, quanto mais células de gordura você tiver, mais leptina você vai ter. Então, isso já começa a dar uma ideia para a gente do seguinte: quanto mais leptina, menos fome. Então, quer dizer que quanto mais pesado eu sou, mais leptina eu tenho, menos fome eu terei. E não é isso que acontece. Então, eu vou explicar esse mecanismo. Porque esse é o mecanismo, só que esse mecanismo começa a ficar defeituoso com o passar dos anos. Tá? Esse controle da leptina, nós temos o hormônio da fome chamado grelina. Tá? Esse é o que dá realmente fome. E nós temos o da leptina, esse é o hormônio contra-regulatório. Hoje nós vamos nos focar sempre a leptina. Nós vamos nos focar a leptina. A leptina é o hormônio da saciedade, então a leptina funciona como um mecanismo evolutivo. A gente evoluiu por causa da leptina, que faz você ter fome ou não ter fome, para que não morra e não cesse, aí não tivesse cessado o processo evolutivo do homem. Então, são mecanismos de defesa do corpo humano. O corpo humano sempre vai ter mecanismos de defesa para que você consiga viver e não morrer. Então, é sempre isso o que acontece dentro do corpo humano. Sempre mecanismos de defesa. O corpo vai fazer de tudo para você não morrer, ele vai fazer de tudo para tornar a sua vida mais fácil. E às vezes esse fazer de tudo, ele faz errado. Então, é esses mecanismos que nós temos que entender e nos focar nele, porque senão não acontece. Foco aqui é ensinar você a não emagrecer e engordar, emagrecer e continuar. Esse é o mecanismo nosso, tá? Esse é o que a gente tenta entender aqui, eu tento passar para vocês, que é um mecanismo nosso do corpo. Vamos recapitular, estou sempre recapitulando porque é um assunto com muita informação, é um assunto muito importante de ser entendido, então eu vou sempre recapitulando o mecanismo para que você entenda o que efetivamente está acontecendo. Leptina, hormônio da saciedade, produzido nos adipócitos e levado pela corrente sanguínea até o cérebro, na região do hipotálamo. O hipotálamo é a parte do cérebro que controla quando e quanto você come. Então, sempre é a região do cérebro. Tá? O hipotálamo é uma região do diencéfalo, localizada entre o tálamo e acima da hipófise. Então ela tem um lugarzinho certo dentro do cérebro. Tá? Ela é um pouco maior que o segmento final do dedinho. Tá? Ela pesa apenas 4 gramas e ela abrange 0,4% do tamanho do cérebro. Então você pega o universo do cérebro, 0,4%, mais ou menos, é o nosso hipotálamo. É uma área pequenininha que tem uma função absurda dentro do nosso corpo e comanda partes importantes metabólicas do nosso corpo. Então, a leptina o seu corpo usa a leptina para mostrar o quanto de gordura você tem no corpo. Quanto mais gordura, mais leptina. Quanto menos gordura, menos leptina. Tá? Nós vamos entender esses mecanismos para que a gente entenda isso daí, do porquê tanta fome. Então, ainda a gente falando assim, a gente já identificou agora o hormônio da saciedade, nós já identificamos quem o produz, quem o recebe, e nós identificamos agora esses mecanismos do porquê que tudo isso acontece, porquê que esses mecanismos acontecem. Quando a gente, dentro do meu programa, e esse conceito também existe aí bastante, de você fazer uma refeição livre, 2 refeições livres durante a semana, durante 15 dias, durante 20 dias ou durante um mês. Isso depende de caso a caso, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa vive de uma forma, cada pessoa tem um processo de emagrecimento para acontecer. Então essas refeições livres servem para enganar esse mecanismo da leptina. Então quando você come aquele doce que você tanto gosta,
daqui a pouco, leptina no seu cérebro, no seu hipotálamo, e você fica saciado. Então, dentro de programas de emagrecimento, não é comum, porque os programas tradicionais preconizam outras coisas, outros mecanismos. Eu tenho, ao longo da minha vida, estudado, me dedicado minha vida a estudar sobre isso. Então, eu vejo as coisas de uma forma um pouco diferente. Então, é por isso que acontece. Refeições livres têm como uma das funções enganar o mecanismo leptínico. Então, quando eu como aquela pizza, aquele doce, aquela lasanha, o meu cérebro se inunda, o meu hipotálamo se inunda de leptina e eu fico saciado. Então, isso é um mecanismo de enganar. Nós vamos falar depois do porquê engorda, porque emagrece, porque quando emagrece e engorda de novo. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então, pessoas que são obesas, sobrepeso, obesidade 1, 2, 3, 4, que é o grau mais avançado, tem níveis muito altos de leptina no corpo. Então, estão mergulhados de leptina. Acontece, o problema começa a acontecer agora. A leptina ela tem uma quantidade certa para ser entendida. Então, imagine assim, vamos falar sobre resistência. Vamos começar a entrar na resistência leptínica agora. Então, a leptina é um mecanismo que controla o seu corpo. O seu corpo não pode ficar sem gordura demais e nem com gordura demais. Nós temos mecanismos contrarregulatórios que deixam em equilíbrio, em homeostase. Então você não pode pesar 200 quilos e você não pode pesar 40 quilos. Então, alguém tem que trabalhar para que isso aconteça. E uma das funções da leptina é isso, um mecanismo contrarregulatório. Então, nós temos uma quantidade certa de leptina. Então, o ideal, tá? Pessoas que são magras, pessoas que conseguem viver com o corpo estável há algum tempo, elas têm o corpo bem estabilizado. Então, elas têm um mecanismo da leptina funcionando. Elas não secretam leptina demais e nem de menos, na quantidade correta, tá? Então, o que acontece com as pessoas? Elas vão engordando com o passar do tempo e com o passar... Olha o meu irmão escrevendo aí, 10,5 kg em 30 dias na última turma do FESP. Meu irmão, tive o grande prazer de tê-lo na nossa turma e agora ele está indo para a segunda fase do nosso FESP 30. Falta mais um pouquinho ainda. Então, o que acontece nesses mecanismos do corpo? A pessoa vai engordando. Então, ela engordou 5, 10, 15, 20 quilos. Com 20 quilos de gordura, 30 quilos de gordura, enfim, eu já vi casos aqui com 60 quilos de gordura extra no corpo. Essa pessoa está completamente apta a produzir baldes de leptina, muita leptina. Tá? Acontece que quanto mais leptina tiver, mais resistente a ela você vai ficar. Então, o que acontece? Se eu te der um copo de água para tomar, você vai tomar e matar sua sede. Ótimo! Se eu pegar um balde de 200 litros e virar ele de uma vez, vai te matar afogado. Então, a mesma água que poderia faltar e te matar de sede, é a mesma água que poderia saciar a sua sede com perfeição, e a mesma água que, se jogada de uma vez, pode te matar afogado. Isso também é a leptina. Leptina de menos é ruim, leptina de mais também é ruim. Essas pessoas que estão acima do peso começam a ter uma produção de leptina absurdamente alta, absurdamente grande. Então, elas ficam... olha lá, o caso dos 60 quilos extra aí, ó. Tá aí, Vitor Bastos está escrevendo no Instagram da clínica. Para quem está no meu pessoal não está vendo, mas ele está escrevendo no Instagram da clínica aí. A gente está com os comentários divididos entre duas telas. Então, muito legal. Então, o que acontece? Essas pessoas estão inundadas. O hipotálamo delas está mergulhado em leptina. Começa a ter a resistência leptínica. Resistência leptínica o
corpo já não consegue mais receber com eficácia aquele hormônio, porque ele já está, entre aspas, intoxicado pelo próprio hormônio. Isso também acontece com resistência insulínica. Então a pessoa, depois no finalzinho a gente vai falar um pouco sobre resistência insulínica, porque é mais ou menos assim, nessa escala que eu vou falar. De 10 a 15 anos antes começa a resistência leptínica, a pessoa não consegue parar de comer. 15 anos depois aparece a resistência insulínica, ou seja, esse hormônio, esse é o segundo hormônio produzido pelo pâncreas dessa vez, que a insulina já não consegue ser recebido. A insulina é responsável pelo transporte de glicose para dentro das células. Resistência leptínica 15 anos antes. Resistência insulínica 15 anos mais tarde. Passou mais 10 anos, diabetes tipo 2. Glicemia entre 100 e 125. Próxima etapa, diabetes tipo 2. Vamos voltar. Resistência insulínica. Viveu 15 anos com resistência insulínica. Desculpa, leptínica. Viveu 15 anos com resistência leptínica. Viveu mais 20 anos no pré-diabetes. Entre 100 e 125 de glicemia. Acho que eu falei o contrário antes. Próximo passo, diabetes tipo 2. De como que controla o diabetes tipo 2? Tomando hormônio insulina. E aí, no final da vida, várias pessoas têm problema do diabetes avançado, que causa amputações, que causa glicação do cristalino, que causa a cegueira. Então, na verdade, o problema, quando você vê aquele senhorzinho, senhorinha que está cego por causa da diabetes, aquilo começou quando ele tinha 20, 21 anos de idade. Então, começou bem antes. Esse problema, hoje, é facilmente identificável, facilmente tratável. Nós vamos falar disso também. Então, essa condição é a resistência leptínica. Você está tão pesado, você engordou tanto ao longo do tempo, que o seu corpo já não consegue mais ler, não consegue mais entender a leptina. E você não consegue se saciar. Você acabou de jantar, você quer comer de novo, e aí você come de novo. E aí antes de dormir, você quer comer de novo. Mecanismos da leptina, existem horários para ele acontecer, tá? Então a leptina normalmente ela começa a diminuir a secreção dela quando perto de escurecer. Isso vai respeitar o ciclo circadiano do corpo humano. Depois eu falo um pouco disso, mas é assim. A influência do sol no metabolismo. Tá? Nós não fomos programados para comer à noite. Então a leptina à noite começa a tendência natural, o mecanismo com que ela foi desenvolvido é diminuir. Tá? E a gente mudou isso com alimentação, enfim, com hábitos culturais que a gente come à noite. Então mudou-se também esse hábito e esse âmbito da secreção de insulina. Então, quando o seu corpo não recebe insulina, quando o seu hipotálamo não consegue ler a insulina, o seu cérebro entende que você está passando fome e aí te faz comer mais. Então, você já estava pesado e por isso você produziu muita leptina e ficou resistente à leptina. E agora essa própria leptina que não consegue ser lida faz com que o seu hipotálamo faça você comer mais e você vai ficar mais pesado e você está numa bola de neve, você está num círculo vicioso sem fim. Quanto mais você come, mais você quer comer. Quanto mais você comeu, mais você engordou e mais... Isso é um círculo vicioso muito grande, que você não consegue romper isso daí. Eu vou ensinar depois como que se rompe. Então, muitas pesquisas recentes dão conta da obesidade, mostram que a obesidade, na verdade, é o descontrole desse hormônio leptina. A leptina é fundamental aí para o controle da obesidade. Tá?
Leptina, quando você está resistente à leptina, então seu cérebro entende que você está passando fome. Quem está passando fome precisa comer mais, daí a fome, do porquê tanta fome, e precisa gastar menos, então o metabolismo cai. Então a gente tem o metabolismo positivo e negativo, feedback positivo e negativo. Então, se você não consegue ler a insulina, o que acontece? Fome, gasto calórico diminui. Acontece o que nós não queríamos. Nós queríamos um metabolismo mais acelerado com pouca fome. Então, é isso que acontece quando você está resistente à leptina. Você começa a criar esses mecanismos e isso daí vai te empurrando cada vez mais para obesidade, cada vez mais para obesidade, cada vez mais. Eu já atendi pessoas presenciais aqui que comiam uma coisa estrondosa de comida por dia, que talvez eu, ao longo da minha vida, nunca tenha chegado num dia a comer o que essa pessoa come. Tá? Eu já vi casos aqui de pessoas tomarem 6 litros de refrigerante por dia, comerem 8 barras de chocolate por dia. Então, essa pessoa, ela já é resistente à leptina. A gente vai começar a entender depois o corpo dá sinais. A gente vai falar isso tem um sinalzinho bem clássico do corpo que mostra como está a resistência leptínica do corpo. Tá? Algumas coisas alguns sintomas, tá, podem fazer com que você tenha resistência leptínica, te empurre mais para a resistência leptínica. O primeiro deles é um corpo inflamado. Tá? O corpo inflamado está diretamente ligado ao consumo de alimentos industrializados altamente processados. Então, o que eu costumo dizer é que nós devemos comer alimentos de verdade. Tá? Existe um conceito disso que fala que nós devemos comer o que foi plantado ou o que morreu. Então esse é o conceito, um conceito bem simples, bem simplista, bem até superficial, mas é isso. Devemos comer o que foi plantado ou o que morreu. Então, dentro de um mercado hoje, talvez 85%, 90% da comida disponível para se comprar é comida que não existe, comida que foi inventada pela indústria. Então, isso é um alimento altamente industrializado que faz com que o seu corpo inflame. Então, sabe quando você pega o seu braço ou o seu abdômen, ou mulher sente muito isso em coxa, ou quando você vai fazer uma massagem, uma drenagem e aquilo dói, aquela dor é inflamação, aquele corpo já está altamente inflamado. É um dos sintomas de resistência leptínica. Tá? É o corpo inflamado. O corpo inflamado sempre vai doer, sempre quando você tocá-lo ou apertá-lo em alguma região. Isso em avaliações físicas aqui eu vejo muito com o adipômetro. O adipômetro, deixa eu pegar para mostrar para vocês o que é um adipômetro. O adipômetro é isso aqui, ó. O adipômetro é uma ferramenta, tá? É um equipamento em que a gente mede o tamanho do espessamento da gordura e ele me dá em milímetros. Isso é feito um cálculo, tá? 9 dobras, e essas dobras me dão um percentual de gordura. Então a gente usa o adipômetro para calcular a gordura corporal. Então, de avaliações físicas. Então, às vezes a gente vai fazer avaliações, eu vou fazer avaliações físicas e o corpo está altamente inflamado e chega a doer com uma certa intensidade. Hoje foi o último dia do FAST 30 do meu irmão. Eu pude avaliá-lo presencialmente, hoje pela manhã, aqui no meu consultório. E ele falou, realmente já não me dói mais tanto o adipômetro. Então, por que é que o adipômetro não doeu nele hoje? Porque o corpo dele já não está mais tão inflamado, ele tem um peso ainda a perder. Então, isso já mostrou bastante que o corpo dele não está mais tão inflamado. Então, teve pontos que nem dor. O ideal é que nenhum ponto do corpo gere
dor. Então, a inflamação vai estar sempre associada a consumo de produtos altamente industrializados. Não devemos comer industrializados, devemos comer da forma mais natural e orgânica possível. Outra coisa que pode criar a resistência leptínica é a elevação dos triglicérides, tá? Os triglicerídeos que tem como padrão aí valores de referência, que é a média estatística da população em até 150, tem laboratórios que aceitam um pouco mais, enfim. Como padrão de super saúde, é o padrão que eu trabalho, eu não quero estar dentro da referência de exame laboratorial, eu quero estar dentro do padrão de super saúde. Eu gosto do triglicérides até 80 ou menor. Eu já vi triglicérides muito baixos, eu já vi 25, já vi 20, já vi triglicérides absurdamente baixos. Então, também é o segundo fator que conta para que você tenha resistência leptínica. Tá? Então, isso também conta e você vai saber. Como que eu sei se eu tenho resistência leptínica ou não? Tá? Como que eu sei? Tem uma ferramenta, tem um equipamento muito fácil de você descobrir. Tire a camisa e vá à frente de um espelho. Essa ferramenta é o espelho. Se você tiver uma região abdominal aumentada com bastante gordura, tá? Provavelmente você já tem desenvolvido no seu corpo resistência leptínica. A leptina já está muito alta e você já não consegue mais recebê-la com certa eficiência. Então, o espelho vai dizer perfeitamente como que está a sua leptina. Pessoas que não têm resistência leptínica tendem a ter o abdômen normal, com circunferências normais, sem acúmulo de gordura. Claro, o corpo humano sempre vai preservar um pouco de gordura. Sempre. Sempre o corpo vai preservar um pouco de gordura. Mas esse pouco não pode, por exemplo, saltar para fora da sua calça, para fora da sua roupa. Tem que ser um tanto normal. O normal não é ter o abdômen de tanquinho, não é ter os gomos do abdômen aparente, né? Isso não é normal. Ele é ligeiramente marcado, já começa a ficar normal, mas é uma pessoa que tem uma barriga chapada, que tem um abdômen chapado, sem a definição extrema. A definição extrema é muito difícil de ser mantida, mas também sem que isso sobre, tá? Então, essa é o jeito fácil de você entender como é que está a sua leptina, tá? Então, algumas medidas você pode começar a tomar para que o seu cérebro se desintoxique, entre aspas, da leptina, desse hormônio, tá? Algumas medidas você pode começar a fazer para que isso comece a mudar, tá? Evitar comida industrializada, ultraprocessada. Então, ficar naquele conceito de comer o que foi plantado e o que morreu. Tá? O que foi plantado e o que morreu. Bom, deixa eu recapitular aqui. Então, nós estamos falando de resistência leptínica, do porquê tanta fome. A leptina é um hormônio interessantíssimo na saciedade, é muito importante. Então, você que está tendo acesso a essa live, se você conhece alguém que quer perder peso, precisa perder peso, está lutando, está nessa briga e não entendendo os mecanismos, clica na setinha, compartilha com quem você pode essa live, para que a gente possa, com boas informações, ajudar todo mundo. Então, eu tô fazendo a Semana do Emagrecimento, que é um evento online gratuito, que você pode se inscrever em www.fast30.com.br. E vai ter acesso a todas as aulas. Nós tivemos a primeira aula ontem, que eu deixei gravada, e hoje eu estou na live aqui, então eu estou dedicando minha semana inteira a entregar o mapa do meu programa, a entregar o porquê que acontece o emagrecimento, quais são as dificuldades, quais são
as facilidades e como controlar. Então, como uma contrapartida, se você puder, compartilhe isso com quem precisa para que mais pessoas tenham acesso aí a esse conteúdo e possa se beneficiar. Então, o jeito de você identificar, entender e combater a leptina é você evitar comida processada, evitar comida industrializada, evitar fast food, evitar o mal moderno que está levando cada vez mais a população para a obesidade em números crescentes, vertiginosos. Tá? Praticar atividade física é um jeito de você também reverter a resistência insulínica. Então, atividade física que mais te agrade. Então, tem gente que não gosta, por exemplo, de caminhada. Tem gente que não gosta, por exemplo, de andar de bicicleta. Então, você tem que escolher uma atividade física que seja intensa, que seja legal para o seu programa. Tá? Uma atividade física que não vai te causar lesão, porque com essa modernidade de atividades físicas tem um monte de gente se lesionando, se machucando, se arrebentando por aí. Então, atividades físicas que não criem isso, que você não se machuque. Esse também é um dos jeitos de você melhorar a resistência leptínica. Outro jeito também é você dormir bem. Então, muitas pessoas têm o sono muito ruim. Tá? O corpo tem mecanismos naturais de sono que devem ser respeitados quando possível. Nós vivemos uma vida moderna e que nem sempre é possível fazer o correto. Se nós formos respeitar o ciclo circadiano do nosso corpo, toda a parte hormonal, toda a parte metabólica, enfim, foi desenvolvida durante todo o nosso período evolutivo, para que nós fôssemos dormir assim que o sol se põe e que nós acordássemos antes do sol raiar. Então isso seria você dormir 8 horas da noite e acordar 4h30, 5 horas da manhã. Eu sei que isso na vida moderna não é possível, mas quanto mais à noite você puder dormir, eu sei que tem pessoas que trabalham durante a madrugada, eu também tenho um ciclo de sono que não é tão legal assim e é algo que eu tento já há bastante tempo mudar. Então, respeite o sono. O sono é muito importante. A gente pode até depois fazer uma live falando sobre sono, porque o sono tem um papel importantíssimo no nosso corpo, a reparação. Então, quando você treina musculação, toda a reparação vai acontecer durante o sono. Então, na verdade, o treino de musculação você causou microlesões para que durante o sono o corpo repare isso. Isso é bem importante também. Diminuir seus triglicérides. Então, diminuir os triglicérides está diretamente ligado a atividades físicas e está diretamente ligado também à alimentação. Então, está diretamente ligado à primeira atitude que você deve tomar, que é parar de comer alimentos ultramente processados. Comer proteínas. Tá? Então, quando você tende a ficar em proteínas, e proteínas são carnes, são ovos. Então, eu gosto muito disso na dieta. Eu gosto muito de conceitos de dieta paleolítica, dieta cetogênica, dieta metabólica. Então, a gente tem vários conceitos. Esses conceitos foram adaptados para a realidade que funciona melhor para uma pessoa que vive uma vida mais globalizada. Então, o jejum intermitente também comer proteína, e aí como uma outra medida bastante importante que nós temos é o jejum intermitente. É você começar a ficar parte do dia sem comer. Então, mas então eu acordo e não como nada durante o dia e vou comer no dia seguinte. Não é assim que funciona, mas ele é um mecanismo que vai fazer você combater essa resistência leptínica. Tá? O que acontece? Então você pode, por exemplo, acordar e não tomar o café da manhã, e ir direto para o seu almoço. Daí você pode almoçar, tomar o café da tarde, jantar, não tomar o café da noite. Então você vem ceifando refeições, vem diminuindo refeições, para que isso te ajude
a diminuir a resistência leptínica. Tá? Lembrando que o jejum intermitente foi descrito como tem números, se vocês entrarem em qualquer plataforma de artigo científico, vai ter muitos artigos falando do PubMed, por exemplo, vai falar bastante sobre jejum intermitente, que é um negócio que é pesquisado há muito tempo. E foi o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2016. Eu não me recordo agora o nome do japonês, é um nome bem complicado, mas ele conseguiu provar para o mundo que o jejum intermitente faz uma renovação celular, uma autofagia. Então, você mata células defeituosas durante esse processo e faz com que você tenha uma renovação celular. E muitos mecanismos acontecem durante o jejum intermitente. A gente pode falar disso também numa outra oportunidade. Então, começa devagar, começa tirando. Todas essas atitudes que eu estou te falando, você pode começar a fazer amanhã. Você pode identificar. É difícil hoje em dia quem não tem região abdominal aumentada, é difícil. Tá? Então, é muito comum nessa vida globalizada que todos nós tenhamos aí o hábito de consumir alimentos ultra industrializados. Isso é muito, muito comum. Vamos recapitular, vamos fazer um resumo, vamos falar um pouquinho de resistência insulínica também. A gente já passou da metade do nosso encontro. Então, leptina, o hormônio secretado, secretado, é uma proteína que é produzida na gordura corporal, nos adipócitos, é transportada pela corrente sanguínea para o nosso hipotálamo. O hipotálamo é uma regiãozinha pequenininha do nosso cérebro que faz 0,4% do tamanho do cérebro. O hipotálamo controla quando e como você come, qual a sua fome, enfim, tudo isso controlado no nosso cérebro. Tá? Esse negócio de, eu como porque eu sou ansioso. Vamos entender realmente a raiz disso daí, para que a gente possa entender o porquê das coisas, tá? Por que não consegue parar de comer. Então, quanto mais gordura no corpo, quanto mais adipócito, mais leptina. Quanto mais leptina, menos fome. Acontece que se passar do ponto, então você tem a produção de leptina, tem que chegar aqui. Não pode passar daqui, tá? Se passar daqui, você começa a ficar resistente à leptina, que é a incapacidade do seu hipotálamo reconhecer a leptina. E se não tem leptina, ele entende que não tem gordura. E se não tem gordura, precisa ter um pouco de gordura, ele vai te fazer comer. E aí você come, e aí você tem mais gordura, tem mais leptina, e fica nesse ciclo vicioso, que você precisa adotar algumas medidas para que você rompa esse círculo vicioso, essa espiral sem fim que você está, e que você saia fora disso para que você recobre a saúde. Então, alguns programas de emagrecimento, a pessoa emagrece, fica quase sem gordura e recupera um pouco de peso. Isso é totalmente natural, isso é totalmente normal e tem a ver com esse mecanismo da leptina. Tá? Tem a ver com isso. Então, a pessoa perdeu 50 quilos do peso corporal e recuperou 2, 3. Tá? Essa recuperação é totalmente normal. Uma recuperação de 5% do peso perdido, totalmente normal. Até 10%, e dependendo de alguns casos, eu considero ainda bastante normal. Isso aí. Então, passado esse problema, a pessoa então ficou resistente à leptina, ela não consegue parar de comer, e ela vai comendo mais. Se ela comeu mais, se ela está comendo mais, começa a ter mais glicose sobrando na corrente sanguínea dela. Como uma resposta imediata para controlar essa glicose que está sobrando na corrente sanguínea, o pâncreas, que produz 5 hormônios, dentre eles a insulina, começa a produzir mais insulina. Tal como a leptina, a insulina também tem um máximo, um teto. De menos ela é positiva, até um certo teto legal. Passou disso, você começa a ficar resistente à insulina, que é o que? As suas células começam a não reconhecer mais a insulina. Então, você fica... Isso, a resistência insulínica vem 15 anos depois que nasceu a resistência leptínica.
Tá? Faz 15 anos que você não consegue controlar a sua fome e está comendo demais. E aí você começa a secretar insulina, insulina, insulina. Insulina é um hormônio pró-inflamatório que causa inflamações no corpo, facilmente visto. Não existe um gordinho com insulina baixa e não existe um magrinho com insulina alta. É muito fácil de ver, é um hormônio que mostra perfeitamente como está o consumo de carboidratos e de açúcares, como está o corpo dessa pessoa. Meu irmão Marcelo, quando começou o FAST 30, por orientação minha, fez exame de insulina basal e glicemia. Nós calculamos o índice de OMA dele, então nós vamos postar isso logo em seguida. Amanhã, com o término do programa dele, ele vai repetir o exame de insulina para a gente ver o quanto isso diminuiu, mostrar o quanto que isso diminuiu, e diminuiu consideravelmente. Eu tenho certeza disso, porque ele perdeu 10,5 kg em 30 dias. Então, eu tenho certeza que a insulina dele diminuiu. Então, você fica resistente à insulina, você já não consegue parar de comer porque você está resistente à leptina. Aí você fica resistente à insulina, e aí, quanto mais você come, a insulina não consegue promover o transporte dessa glicose. Essa glicose começa a sobrar na corrente sanguínea e você fica pré-diabético. Então, a concentração de glicose na sua corrente sanguínea ficou muito aumentada. Então, você não consegue mais fazer, a insulina não consegue promover esse transporte. Então, você ficou resistente à insulina. E aí, a forma tradicional de se tratar isso é tomar algum remédio para pré-diabetes. O mais clássico de todos é a metformina. E aí a metformina faz com que você pegue essa glicose que está sobrando na corrente sanguínea e forçadamente seja enfiada dentro da célula. Então a parte mais nobre que nós temos é o interior da célula, que vai ficar impregnado de glicose. Então, na verdade, não se deve fazer isso. Deve-se parar de ingerir o que ingeria. Deve-se diminuir a quantidade de comida, principalmente de carboidratos e de açúcares, para que haja uma diminuição da insulina. Alguns estudos mostram que a insulina facilmente é baixada. Ao longo da minha carreira, ao longo desses 7 anos e das mais de 1.400 pessoas que já passaram por mim, eu já vi reversão de pré-diabetes inúmeras vezes, e eu já vi também reversão de diabetes tipo 2, que a pessoa era insulina dependente também inúmeras vezes, só controlando o que come e linkando isso com atividade física, que também é muito importante. Então, isso daí vem se desenvolvendo ao longo de anos. Então, você que já está 5, 10 quilos acima do peso, você já começou em maior ou menor grau com resistência leptínica. Isso vai gerar no futuro resistência insulínica, que vai gerar no outro futuro o diabetes tipo 2. E aí você já vai estar muito mais pesado do que a condição que você se encontra hoje. Então você tem que começar a mudar o problema hoje, começar a entender o problema hoje. Se você não fizer as manutenções no seu carro, o seu carro vai quebrar. Então, se você fizer as manutenções, o seu carro vai durar uma vida. Se você não fizer, uma hora ele vai quebrar. Tá? Então, é isso que nós devemos começar a nos preocupar. Como demais e não consigo parar, está ligado diretamente à resistência leptínica, que é a incapacidade do hipotálamo entender esse hormônio e fazer com que você pare de comer. Então, ele não entende, fica intoxicado e você come, 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 come. Por isso, o porquê de tanta fome. Hormônio leptina. Vocês vão achar vários artigos científicos aí em qualquer plataforma médica de artigos falando aí sobre resistência leptínica. É um mal moderno, é um mal que veio com a industrialização, é um mal que só cresce, é um mal que cada vez mais vai acometer quem não se ligar e não se tratar. Tá? Então, eu faço refeições livres ao final de semana, as pessoas que eu acompanho também fazem, com o controle da leptina. Hoje, terça-feira, eu comi somente 3 ovos, comi um omelete de 3 ovos.
Agora já estamos nos aproximando das 10 horas da noite. Eu estou completamente tranquilo. Vou fazer mais uma refeição. Não deveria estar comendo à noite, mas a minha rotina do dia não me permitiu que eu comesse antes. Fora da quarentena, que eu tenho uma rotina mais normal de vida, né, do meu trabalho e tudo, eu costumo fazer a minha última refeição antes do sol se pôr. Então, ainda com um restinho de sol, eu faço minha última refeição. Não como mais nada até o almoço do dia seguinte. Claro, faz muitos anos que eu estou nisso. Eu tenho um controle perfeito. Eu tenho um controle muito rígido das coisas. Então, eu sei como tudo funciona. Então, tudo que está acontecendo é muito fácil de você entender. Você que tem aí por volta de 30 anos de idade, tá? Quanto mais velha a pessoa, mais evidente fica o que eu vou dizer. Então, isso foi até tema que eu estava conversando no sábado num grupo de amigos. Com meu irmão, enfim, o pessoal da minha família. Como você era aos 15 anos de idade? Qual era o físico que você apresentava com 15 anos de idade? Tá, e com 18, como que você era? Legal. E aos 20? Tá, e agora com 25, como que você tá? E depois, aos 30, como que você estará? Se você não chegou, ou se você já chegou, como que você está? Você pode notar que é uma crescente, não estou falando em regras gerais e com todo mundo, mas com a grande maioria é uma crescente essa gordura no corpo. O pessoal vai ficando cada vez mais pesado. Quando não, dos 15 para os 25 se tornou um obeso. Tá? Quando não. Então, pense isso, faça uma retrospectiva do seu corpo com relação ao que está acontecendo com você. Faça uma retrospectiva e veja se você ao longo dos anos não está aumentando de peso. Se você está aumentando de peso, você, claro que é gordura, tá? Se você está aumentando esse peso corporal de gordura, é claro que você está aumentando a leptina, está causando resistência leptínica. Então, esse é o mal moderno dos alimentos industrializados que vão criando na gente. Respondendo a pergunta que está no Instagram da clínica, sim, hoje eu comi só 3 ovos o dia todo, tá? Eu, como tenho uma clínica de treinamento, eu continuo os meus treinos de musculação, eu treinei musculação hoje, então, por volta mais ou menos de 2 horas da tarde, eu comi um omelete com 3 ovos inteiros com gema, e só até agora, tá? Eu tenho 1,90 m de altura, eu peso 102 quilos, eu me mantenho assim desde 2012, mais ou menos. Até 2016 eu tive uma passagem pelo fisiculturismo, mas de 2016 em diante eu não abandonei a carreira de atleta para me dedicar somente ao meu trabalho. Então, sim, é possível uma pessoa de 1,90 m com 102 quilos passar o dia com apenas 3 ovos. Está começando a me dar um pouco de fome agora, mas é uma coisa muito branda, muito suave. Se eu tomar um chá ou se eu tomar uma água com limão, eu consigo passar aí até amanhã tranquilo. O meu irmão está escrevendo, após 30 dias do FES, realmente sinto bem menos fome. O desejo por alguns alimentos ainda existe, mas fome não. Durante o programa, raramente eu comia, exatamente, não consegue comer a quantidade máxima estipulada, parece uma mágica, parece que a pessoa fez uma bariátrica, na verdade não é, são controles hormonais. A insulina do meu irmão vai ser colhida amanhã cedo, para que nós possamos confrontar com a insulina do início, e nós vamos postar esse estudo que foi feito com ele, e mostrar o que acontece quando você elimina 10,5 kg do corpo em 30 dias, que foi o que ele fez, o que acontece com a insulina corporal, a inflamação ao toque, nós vimos que diminuiu bastante na avaliação hoje. Então, era isso que eu tinha para falar hoje, está chegando ao fim, o Instagram nos limita a 1 hora de live, estamos chegando no finalzinho, então comece a entender, antes de você pensar que emagrecer não tem jeito, comece a entender o porquê você engordou, comece a entender o porquê você tem fome, comece a entender por que você não consegue perder peso. Tudo tem mecanismos, tudo tem um porquê. O corpo humano não funciona de 2 jeitos diferentes. Ele funciona apenas de um jeito, e nós entendermos esse jeito faz com que nós conseguimos controlar o nosso corpo e faz com que nós possamos
entender mecanismos. Eu não como por compulsão, eu não como por ansiedade, eu não como porque eu estou deprimido. Eu como porque eu tenho leptina alta, e essa leptina vem proveniente da gordura corporal que se instalou no meu corpo com alimentos industrializados, com refeições de caloria vazia, com refeições que não são boas e são pró-inflamatórias para o nosso corpo. Então comece a entender isso e aí você começa a desenhar o seu corpo, entender os mecanismos de um corpo. Então o carro não funciona de dois jeitos, funciona de um jeito só. Então o corpo humano também é assim. Você controlando algumas coisas, você consegue controlar o seu corpo inteiro, você consegue controlar a sua fome, você consegue controlar a sua compulsão e você consegue controlar o desespero que as pessoas têm por almoçar, o desespero que as pessoas têm por jantar. Isso é uma coisa muito fácil de ser controlada desde que você use boa ciência, boas informações para que você consiga recobrar o controle do seu corpo. Nada do que eu falei aqui eu inventei, nada do que eu falei aqui é consideração minha. É tudo fundamentado em estudo de boa ciência. Essa boa ciência está disponível para todos. Se você tiver um pouco de curiosidade, você consegue aí descobrir muita coisa. Então, tudo que eu te falei sobre leptina, sobre insulina, sobre, enfim, sobre tudo, é tudo boa ciência, é tudo ciência que já é sabida há bastante tempo, mas muitas vezes não é interessante para a indústria divulgar, porque o que interessa é uma pessoa que come muito. Uma pessoa como eu, que faz 2 refeições por dia, tem uma insulina absurdamente baixa. Minha última insulina deu 2,7. A insulina da minha mulher, Renata, a última vez deu 1,5. Camila Almeida, que está na live, que eu já vi, já me trouxe insulina 1,0. Então são padrões de insulina muito baixos. A insulina do meu irmão estava quase 10. 9 e alguma coisinha que eu não lembro, nós vamos publicar. Mas a insulina estava quase 10. Eu já atendi presencialmente uma pessoa que me trouxe 64 de insulina. Tá? O ideal é que nós fiquemos até 5 de insulina. Insulina basal medido com 8 horas de jejum, até 5. Eu, como padrão de super saúde, gosto até 3. Tá? A minha não deixa chegar a 3 nunca. A minha última estava 2,7. Da Renata 1,5, mas eu já atendi pessoas com 64, 30, 40. Bastante insulina. O Instagram já me deu o aviso de minuto final, então eu queria agradecer a cada um de vocês. Lembrar que nós estamos na Semana do Emagrecimento, um evento online gratuito, onde tem muito mais informação, onde eu entrego as técnicas do meu programa, onde eu entrego o mapa do meu programa. Ontem teve uma aula, a aula foi bastante interessante, muita gente escreveu. Eu deixei essa aula gravada para que você possa assistir de novo. Amanhã tem a segunda aula da nossa Semana do Emagrecimento. www.fest30.com.br. Você pode entrar lá, se inscrever gratuito e continuar a ter informações sobre emagrecimento, sobre mecanismos do corpo humano e sobre como que isso acontece. Essa semana eu não estou conseguindo responder ninguém, porque eu estou muito engajado nessa turma do FEST nova que começou e nessa nossa Semana do Emagrecimento, onde nós temos aulas diárias ensinando aí. Segunda, quarta e sexta nós temos aula, hoje nós tivemos a live, então quase todos os dias nós temos contato para mim passar para vocês boa ciência. Muito obrigado por estarem comigo, muito obrigado por dedicarem aí parte da noite comigo e vamos em frente e vamos divulgar mais informações e divulgar mais boa ciência. Muito obrigado a todos, um beijo a todos, sigam, continuem seguindo a gente no Instagram, que a gente sempre vai postar boas informações e boa ciência. Muito obrigado a todos que estiveram e um ótimo finzinho de noite a todos.